há uma dificuldade um pouco maior em pregar Atos 2 para as crianças da escola bíblica. É um texto bastante complexo, um texto muito denso teologicamente, daria para fazer um estudo bíblico mais adulto, né? Mas alguns aspectos é importante a gente ressaltar nesse texto para poder ajudar a professora ou professor a fazer a aplicação deste texto numa aula de escola bíblica. Alguns fatores que pesam, né? Por exemplo, o pouco tempo que o professor tem e às vezes a disparidade de idade entre a própria turma. Nós não temos, na maioria das igrejas, uma estrutura muito grande com 2 professores, um para os grandes, um para os pequenos. A maioria se vira com um professor só. Mas eu tenho um método que eu vou conseguir ajudar você, professor, a aplicar esse texto aqui. Eu gosto muito de ter uma aplicação mais visual do texto, então gravar mais na mente com uma metodologia que eu criei, ela fica muito mais fácil. Essa metodologia se chama Cristo. Por que Cristo? O C de contexto, R de revelação do pecado, I de intervenção de Deus, S de Salvador no texto, T de transformação e O de objetivo. Então, com essas 6 letras, nós conseguimos fazer um esqueleto da aula. E aí eu vou explicar para vocês cada parte dessas no contexto do texto que a gente tem hoje. Esse método ele é aplicável a qualquer texto bíblico, tá? E isso até direciona para você, professor, a focar e fazer o teu estudo próprio. Isso é legal porque quando você faz o teu estudo para a aula, você grava muito mais rápido o conteúdo que você precisa aplicar. Porque as crianças são curiosas e elas vão fazer perguntas, com certeza. Contexto. Vamos começar então com o contexto. O texto de Atos, ele está relatado no contexto do Pentecoste. Foi quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e Pedro, tomado pelo Espírito Santo, se levantou e começou a pregar o Cristo ressuscitado. Essa pregação causou um alvoroço ali onde eles estavam. Há outros detalhes também que o texto menciona de que veio um vento forte, chamas de fogo, como língua de fogo, apareceu na cabeça dos discípulos e muitos milagres aconteceram a partir deste momento da descida do Espírito Santo. A pregação de Pedro, ela é uma pregação pesada, ela acusa o pecado, mas ao mesmo tempo que tem esse peso de colocar todo mundo na culpa de ter matado Jesus, ele traz esse mesmo Jesus como revelador, como o Salvador, aquele Jesus que morreu por nossas mãos, foi justamente ele que salvou a humanidade dos próprios pecados. Então esse é o contexto. A segunda letra é o R, de revelação do pecado. Aqui fica bem nítido para nós porque é uma pregação. Então a revelação do pecado acontece quando Pedro acusa a multidão ou as pessoas que ali estão de serem cúmplices ou participantes da morte de Jesus. Mostrando para as crianças que mesmo a gente, desde pequenininho, a gente também tem pecado. A gente tem pensamentos ruins, a gente às vezes fica com raiva do amigo. Então a gente pode pegar coisas do dia a dia que você, professor ou professor, conhece muito bem às vezes das suas crianças. Então usem esses elementos para também colocarem eles na cena e na situação de cúmplices da morte de Cristo. Porque o pecado revelado ali, ele não é aplicável somente àquelas pessoas que estavam lá. O pecado revelado por Pedro é intencional a todos. Todos foram participantes porque todos nós pecamos. Até mesmo entre eles. E Pedro vive isso na pele porque ele sente a culpa de ter traído Jesus, mas ao mesmo tempo ele confiou em Cristo. Então vejam, essa dinâmica do pecado precisa envolver também as crianças. Intervenção de Deus. Neste texto ele não fica tão nítido a intervenção de Deus a respeito da situação, porque Deus ele não intervém, o Deus Pai não aparece de forma direta neste texto, mas ele aparece de forma indireta. Indireta como? Na condução da obra salvadora, ou seja, de ter
planejado todo o plano que Jesus deveria ter feito e fez, e toda a promessa que Jesus fez, cumprindo o plano de Deus. Então a intervenção de Deus neste caso é uma intervenção a ponto de resolver um problema que para nós era impossível de resolver. Aquele pecado que matou Jesus na cruz, ele não tinha solução. E Deus planeja, faz um plano nos bastidores, e trabalha esse plano enviando Jesus, e se concretiza quando o Espírito Santo aparece. Então o Espírito Santo aparece a eles e dá continuidade no anúncio deste plano. Entendeu? Então a intervenção de Deus aqui se dá no intuito de Deus preparar o plano salvífico para a humanidade pecadora. Salvador no texto é a mensagem central de Pedro. Tá? Esse texto aqui fica bem nítido, fica bem claro para a gente. A mensagem central é: Cristo veio para pagar os pecados de toda a humanidade. E todas as promessas que Jesus fez foram cumpridas. E isso traz uma segurança grande, porque quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos naquele dia, isso já havia sido prometido por Jesus, que ele mandaria um auxiliador, e isso aconteceu 50 dias depois da sua ressurreição. Então, aquela promessa, foram 10 dias em que ele havia subido aos céus, e aí 10 dias depois o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Essa promessa, ela só prova para nós que de fato Jesus é o Filho de Deus, porque só ele poderia mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio. Mas pensem vocês, professores, há um tempo, neste tempo, são 10 dias, né, desde a subida, em que o Espírito Santo não aparece, mas ele aparece no dia da festa de Pentecostes. E lá ele faz e mostra todo o poder. Revelando quem? Revelando o Salvador Jesus. E essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é falar de Cristo, provar para as pessoas e trazer nos seus corações de que Jesus de fato é o Filho de Deus. Transformação. Qual foi a transformação que houve neste texto aqui, que também pode ser aplicável à nossa situação? A transformação é que todo aquele que crê será salvo. É o que o apóstolo Pedro também traz na sua explicação no seu sermão. Vejam, a transformação, ela depende não da criança, tá? Ela não depende do que ela vai ver ou do que ela fez, mas sim do que Jesus fez por ela. E aqui é uma coisa que a gente pode ceder à tentação de mostrar algo errado, da gente dar a entender para a criança de que ela precisa mudar e daí Deus vai se agradar dela e ela vai receber a dádiva de ser salva. Não, é o contrário. Nós não somos merecedores da graça de Deus, do presente da salvação. Nem um pouco. Ninguém fez por merecer. Mas Deus veio e transformou o nosso coração através do Espírito Santo. E por último, você precisa traçar um objetivo para a sua aula. Qual que é o objetivo central? O que as crianças precisam sair entendendo daquela aula? Então, no meu ponto de vista, claro que cada professor tem a liberdade de fazê-lo, usar a dinâmica da própria pregação do apóstolo Pedro. É difícil a gente usar um texto tão comprido, esse texto vai de Atos 2, do 1 até o 21. A gente sabe muito bem que as crianças muitas vezes não prestam atenção, então o contar da história precisa ser mais dinâmico. Eu acho que seria muito melhor você ler este texto várias vezes e grifar os pontos importantes e contar para as crianças o texto bíblico de uma forma mais clara. Vocês podem fazer a leitura do texto, porque também é interessante não deixar que as crianças fiquem sem ouvir o Evangelho. Vocês façam a leitura de João, capítulo 7, 37 a 39. Fazem essa leitura porque ela complementa o que Pedro disse. Tá? Então, é bastante interessante. O objetivo da aula, como um todo, é que as crianças saiam da escolinha sabendo que Jesus
prometeu e suas promessas foram cumpridas. E que tudo o que ele prometeu foi para a nossa salvação. Então nós seremos salvos porque Jesus disse que assim seria. E todo aquele que nele crê não morrerá, mas tem a vida eterna. Vejam, professores, o texto de Atos é um texto bastante, como eu falei, denso teologicamente, mas é um texto que você pode tirar várias aplicações cristocêntricas na vida dessas crianças. Aplicações extraordinárias do poder de Deus diante dos olhos de muitas pessoas. Algumas pessoas que ouviram Pedro dizer e falar naquelas línguas e eles estarem entendendo, eles duvidaram ao ponto de falar que os apóstolos estavam alcoolizados. Isso não é diferente hoje também. Quando a criança vai fazer o seu testemunho na escola, vai falar de Deus na escola, provavelmente ele também recebe indiretas, brincadeiras, descredibilizando a fé dela. Então, a aula da escola bíblica talvez poderia auxiliar a criança nesse sentido também, de ela ter essa certeza, essa convicção. Mesmo que as pessoas descredibilizem ela tem essa convicção de que Jesus prometeu e Jesus cumpriu. E a promessa que nos fica hoje é: quem crer será salvo. Mesmo que o mundo esteja um caos, mesmo que o pecado seja bem visível aos nossos olhos, que há injustiça, a injustiça na escola, na vida, no trabalho, tudo faz parte disso, né? Mesmo em meio a essas injustiças, aqueles que permanecerem fiéis serão salvos, porque Cristo assim garantiu. Se você ficou com alguma dúvida a respeito deste texto, coloque aqui nos comentários também, que vai me ajudar também a entender como é que é a dinâmica de cada um de vocês, de como é que vocês conseguem e que usam também para fazer a aplicação desse texto. A princípio eu não vou fazer as aplicações práticas, por exemplo, de dinâmicas, pinturas e coisas do tipo, mas eu vou deixar aqui na descrição um material que a nossa igreja disponibiliza gratuitamente para a aplicação dessas aulas e também com atividades lúdicas e tudo mais. Eu vou deixar aqui para vocês nos comentários para que vocês façam o download dessas tarefas e atividades. É um recurso muito rico e o que eu expliquei aqui a vocês hoje só complementa aquele material que eu vou deixar ali para vocês. Ali tem as dinâmicas, orações e também apontamentos a respeito de tudo. Sem falar também que deixarei no comentário a metodologia Cristo, com todos os tópicos ali, porque eu acho que ela ajuda bastante também a gente a entender e compreender a dinâmica da aula e na hora do imprevisto a gente saber o que responder quando a criança pegar a gente desprevenido, tá bom? Então é isso. Espero que esta aula ajude você a pregar o Evangelho e eu digo para você também com maior tranquilidade do mundo, olha, parabéns pelo trabalho maravilhoso e de excelência que você faz. Você está mudando vidas, pregando o Evangelho para crianças que futuramente serão luzes no mundo e sal na terra, ou já são. Muitas famílias são evangelizadas pelos filhos que vão à escola bíblica. Muitas vezes as crianças vão uma vez na escola bíblica, os pais nunca pisaram na igreja, mas por causa daquela aula, daquele amor que você passou para ela, através de uma preparação de estudo e todo o cuidado que você teve, ela volta de novo e chama os pais para continuarem participando, porque ela se encantou com essa mensagem que ela ouviu. E também, sei falar que ela pode falar para os seus pais tudo o que aprendeu. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe no comentário que será muito bem-vindo. Um grande abraço e um bom trabalho para você como professor.